Oi gente, tudo bem? Estamos hoje de novo num novo vídeo com a Cirlei. Bem-vinda de novo, minha amiga. Obrigada. Como vocês pediram, ela voltou. Nosso último assunto foi muito interessante, então nós resolvemos fazer um novo assunto para vocês. Foi até uma sugestão da própria Cirlei. Muitas coisas ruins acontecendo, muitas dores vindo para o mundo, dores coletivas, dores individuais. Existem dois fatores que nós estávamos conversando antes aqui. Um fator extremamente importante são as nossas crenças limitantes. Mas o que são crenças? Veja, a crença não é uma verdade. Ele é verdadeiro para mim por um período, por um momento da minha vida. E essas crenças, tanto boas ou não, né, elas vêm dos nossos pais. Depois da sociedade, da nossa cultura, do nosso ambiente. A história mudou muito, a educação mudou muito. As mães precisam hoje sair para trabalhar, então o pai e a mãe estão trabalhando fora. As crenças desses pais diante dos filhos já são diferentes, ou seja, as crianças têm que ter mais liberdade, as crianças têm que se expressar de uma forma livre e aberta. Isso nem sempre é saudável. Então esse eu acho que é um ponto, as nossas crenças limitantes. Tem muitos, eu até fiz uma listinha aqui pra gente então, falar sobre várias crenças. Vamos ver uma coisa. Uma coisa, antes disso, você acha que a gente pode adquirir crenças na escola, por exemplo? Com aquela convivência com os amigos, com os professores, com coisas que acontecem ali, ou não? Está mais ligado aos nossos pais? Não, primeiro, a primeira crença, a primeira forma que nós nos comunicamos com o mundo é, você nasce e você não tem muitas informações, então você tem informações do campo quântico. O campo quântico te alimenta e você flui. É como se você não reconhecesse a individualidade ainda. Então, a tua mãe e todas as crianças são uma coisa só. Então, se você está na creche, tem 2 aninhos, 1 aninho e meio, e o teu amigo machuca o dedo e você chora e olha para o seu dedo. Porque você não compreende que o dedo machucado é do seu amigo, não é seu. Entendeu? Depois, então ali está tudo bem. Então a gente vai adquirindo como se fosse uma esponja comportamentos. Depois é que nós começamos a adquirir as crenças. E as crenças primeiro vêm de pai e mãe. Por exemplo, se você está numa casa onde a sua mãe grita, o seu pai estressado, ele quase não sorri, está sempre de cara amarrada, cansado, estressado, angustiado, que é o nível de hoje, né? O que você passa a acreditar quando você vê isso? E a sua mãe gritando com você, o seu pai e a sua mãe gritando, intolerantes e impacientes. O que você passa a acreditar? Que o mundo é assim. Depois você vai para a escola. Na escola, se você sofre bullying, se você é desrespeitado pela professora e pelos colegas, você passa a acreditar que o mundo é assim. Então você monta a sua estrutura de crença baseada no que está à sua volta. No seu dia a dia. No seu dia a dia. Coisas que você vai vivendo, que você vai vendo. E ouvindo. E ouvindo, você vai montando a sua crença. Criança já. E aí depois de adulto isso continua. Continua. Por exemplo, se seu pai fala para você, você está pensando que dinheiro nasce em árvore? É claro que você vai achar que dinheiro é difícil de ganhar. A incoerência das atitudes gera do que você faz, do que você fala, vai interferir nas crenças dos teus filhos. Isso mesmo. Ai, meu Deus, já tá passando um filme aqui, ó, de quantas coisas que a gente fala dos filhos, né? E por isso que você mudou a sua vida. A tua filha é outra pessoa, a tua filha é um ser humano maravilhoso hoje. Primeira coisa é perguntar se você, aí que tá ouvindo, você quer ser mãe ou você quer ter um filho? A maioria das pessoas querem ter um filho. Ou compra um cachorro. Porque ter um filho e ser mãe... Ser mãe é completamente diferente. É totalmente outra coisa. É outra coisa. Porque não faz sentido, né, gente? Hoje a minha filha tem 21 anos, né? E graças a Deus, assim, eu conheci a Cirlei e ela me ajudou na formação mesmo da Stephanie, assim, integralmente. A Cirlei teve um pedaço da vida dela que ela foi mãe. Foi. Eu não pude ser, né, Cirlei? Foi. Então, assim, hoje a gente
não coloca tempo, não desperdiça tempo pra gente entender como que a gente vai influenciar na vida deles, né? Isso foi assim um aprendizado pra minha vida maravilhoso. E tem mães que Um me pouco procuram. tarde, mas deu tempo ainda. Deu, porque foi antes de ela se tornar adulta. Sim, na adolescência. E hoje ela está buscando por si própria, porque ela viu que essa diferença em estar serena, ao invés de buscar ter coisas materiais, Sim. isso faz toda a diferença na tua Imagina vida. quantas crenças ela formou, né, na adolescência dela, no mundo ali em que ela estava vivendo. Aquelas crenças assim, eu não mereço. Ela sofria bullying. Então, assim, ela tem uma crença. Hoje eu acho que hoje ela não tem mais, mas ela teve uma crença assim, de que ela não era nada, de que ela era pior que os outros, né? E a gente teve que trabalhar isso nela, né? Eu não mereço coisas boas. Cirly, e assim, qual é a dica que você pode dar para as pessoas que estão assistindo, para ela saber observar nela e saber quando que ela está tendo uma crença limitante? Uma crença limitante. Porque eu acho que a gente está tão assim automático que tu não sabe que tu está tendo A crença limitante sempre vai te trazer dor, por isso tem um nome, limita. Pergunta por quê. A pergunta por quê faz com que você atinja a crença. Mas por quê? Que eu estou tendo essa atitude? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Lembrando que a gente dá desculpa. Você sempre vai dizer que é por causa de alguém. Eu sempre digo sim. Eu sempre digo sim para as pessoas. Mesmo quando me machuca, mesmo quando eu não quero dizer sim. Eu digo sim, tá bom, então vamos lá nessa festa. Tá bom, então vamos usar maconha. Certo? Os jovens de hoje. Tá bom, então eu vou dizer sim para esse cara aqui que tá me namorando, que eu já nem gosto mais dele. Eu vou dizer sim para ele. Então, mas por que eu tô dizendo sim? Continua perguntando, continua perguntando, continua perguntando. As respostas poderão ser assim. Porque eu tenho medo de que me rejeitem. Quando você se dá conta, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo que não gostem de mim, aí pergunta, mesmo que você fosse rejeitada, você diria sim? Quando eu descobri esses pequenos detalhes atrás das crenças, quando eu percebi tudo isso, eu disse, meu Deus, isso é mágico, porque isso forma o nosso corpo de dor. Como que a gente vai atingir o corpo de luz sem o corpo de dor? E esse é o curso que a gente vai estar fazendo e que eu já vou falar para vocês. Eu e a Leila vamos montar esse curso, vamos trazer pela internet. Porque é muito, muito, muito significativo. Essa mudança é muito forte. Eu tenho visto assim, muitas pessoas estão lá no momento feliz da vida, estão comemorando, porque muitas pessoas vêm aqui para celebrar, né? Vêm se arrumar para celebrar. E aí eu ouço com muita frequência, ai, tô tão feliz, ai, mas é uma crença, não é? É uma crença. É uma crença. Se você ri muito hoje, você vai chorar amanhã. É uma crença. E várias outras, assim, que a gente vai ouvindo, assim, tanto no campo de amor, por exemplo. Será que eu sou boa o suficiente para aquela pessoa? É difícil ganhar dinheiro, os outros podem, se você for rico, alguém não vai gostar de mim. E aí, Cirly, eu me dei conta, tá? Agora que você já ensinou a gente ali né? Como que eu faço para mudar isso? Crença é muito difícil mudar sozinho, tá? Ele é inconsciente. Dar uma crença não é tão fácil. Tem várias técnicas de uso de mudança de crença. Mas se você já se deu conta de que você tem essa crença, aos poucos você começa a trabalhar. Aos poucos você começa a entender que isso é uma crença e não é uma verdade. É que, na verdade, tudo faz parte de uma evolução, né, Cirly? Quantos anos que eu te acompanho. E mesmo assim, é difícil no dia a dia você se dar conta do que você está fazendo. Tem uma metáfora que ela sempre fala pra mim, né? Tinha lá o gatinho que estava sentadinho em cima de um preguinho e ficava lá miando, né? E até que alguém perguntou assim, tá, mas por que você fica miando aí em cima desse preguinho? Você não sai? Ele disse, não tá doendo o suficiente. Exatamente. Né? Quando a dor for bem grande, você muda. E essa metáfora foi muito pra minha vida, gente, porque eu fiquei sentada nesse preguinho muitos anos, eu posso dizer isso pra vocês, mas aí eu tomei a atitude de mudar. É isso, gente. Hoje a gente quer deixar essa mensagem pra vocês aqui, né, de se amarem, se olharem, conseguirem se perceber e pensar que mundo que é esse que a gente tá deixando pros nossos filhos, principalmente, né, Cirly, porque essas nossas crianças aí é que vão herdar lá na frente tudo que a gente está fazendo aqui. E quando vocês quiserem tirar dúvidas sobre esse tema de crenças, por favor, mandem pra gente as perguntas que a gente vai estar respondendo.
tá? Obrigada de novo. Obrigada a você, espero ter colaborado um pouco com o entendimento de o que é isso e como a gente pode fazer. Sim, como isso influencia na nossa vida. É um tema muito, muito importante, gente. Então, ó, quem se identificou, querem buscar ajuda, vão, porque isso é muito importante. Eu busquei ajuda, levei muitos anos, mas cada um com o seu tempo, com o seu despertar, né? Obrigada, meu amor. Um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.